Olá, pessoal. Boa noite a todos. Quem estiver entrando, me avisa como que tá o áudio. Quem puder me avisando como que tá o áudio. Eu já convidei a doutora Fernanda para entrar aqui com a gente. Eu vou ver aqui. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem, Karina? Obrigada. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então, tá ótimo. Tem bastante gente entrando, nossa. Iba. Obrigada por aceitar o convite, né? Tem bastante tempo que a gente não se vê. É, exatamente. Tem bastante tempo que a gente não se vê. Então, tem muitas pessoas novas que chegaram no meu perfil recentemente. Então, eu vou me apresentar bem rapidamente, depois apresento a doutora Fernanda. O meu nome é Karina, né? Eu sou biomédica de formação e há mais de 10 anos eu trabalho na área de aplicação. Eu trabalhei muito tempo em empresas grandes, na área de equipamento médico. E hoje em dia, eu já tenho 3 anos, vou fazer 4 anos, eu tenho alguns cursos para médicos que precisam desenvolver essa habilidade de melhorar a imagem do aparelho, certo? E a doutora Fernanda, eu conheci ela já tem mais de 10 anos, né? Tem bastante tempo. Eu tava tentando lembrar hoje com Karina, com a minha mãe, quando é que foi que a gente se conheceu. Que eu acho que foi no iniciozinho da Foi quando. clínica. Foi bem no início da clínica, acho que tem 10 anos já, não tem? Vocês estão funcionando? Tem. Foi Uns 9 ou 2008. 10. Vai fazer É, 12 anos. Caramba, muito tempo. bastante tempo. É. E então se Quer que eu me apresenta, pode apresente? ficar à vontade. Eu sou Fernanda Cavalieri, eu sou médica radiologista, especialista em ultrassonografia geral pelo Colégio Brasileiro de Radiologia aqui no Rio de Janeiro. E venho desenvolvendo essa talvez subespecialidade da ultrassonografia, que é a ultrassonografia dermatológica, né? A ultrassonografia no diagnóstico de lesões da pele, já há uns 10 anos, eu acho. Acho que já tem uns 10 anos que eu ando namorando com isso e ultimamente mais fortemente, assim, talvez. Eu me lembro que quando a gente se conheceu lá nos 10, 12 anos atrás, que você já tinha me falado Uhum. sobre isso, você fazia alguns exames, já tinha começado a estudar essa área, então me lembro disso também. Isso. Então tem chão, né? E Exatamente. como que você começou a se interessar por essa área? Como que tudo começou? Então, foi assim, ó. Eu me lembro que quando eu estava na residência, na verdade foi uma grande amiga de residência que a gente conversando e eu pensando sobre como que eu tinha, quer dizer, eu queria me destacar em alguma coisa. Porque na época, minha mãe, que é a Suzana Cavalieri, estava começando com a clínica Cavalieri, que era uma proposta de excelência, de especialidade dentro da ultrassonografia, a princípio. Hoje em dia a gente tem mais outros métodos. E eu tinha isso na minha cabeça, assim, eu tenho que oferecer uma coisa a mais. Eu não posso fazer o que todo mundo faz e ficar batendo a cabeça na parede, porque eu era muito novinha. Então não faz Uhum. sentido você deixar de fazer um ultrassom de tireoide, por exemplo, com a Suzana Cavalieri, para fazer com a filha dela, porque, enfim, né? Quer dizer, a experiência aí não faz sentido. Então, eu senti essa necessidade de me destacar em alguma coisa, ter alguma coisa em que eu fosse autoridade, em que eu pudesse chamar a autoridade para mim. E aí, na época, eu ficava nisso, assim, indo em congresso, tentando ver alguma coisa diferente que eu pudesse me encaixar, que eu gostasse, que fosse, obviamente, plausível, né? E então, eu Claro. me lembro que eu assisti uma aula num RCNA de um cara, sei lá, venezuelano, nem me lembro quem era, falando sobre a ultrassonografia de subcutâneo em complicações estéticas. Era uma coisa, assim, bem diferente na época, em 2000, e, sei lá, 9, 8. E eu falei, putz, por que não? Né? Por que não começar a fazer especificamente isso? Aí eu comecei a correr atrás, achei a Jimena Wortzmann no Chile, que é a grande, digamos assim, papisa da área, e que me indicou o Dr. Márcio Bauer em São Paulo. E aí eu comecei a fazer com ele um treinamento, um estágio, digamos assim, que eu ia toda semana para São Paulo e voltava, e fazia uma escala com ele.
E comecei, aí, né? Aí você mete a cara, vai ler artigo, vai correr atrás, vai em congresso, e assim foi, entendeu? Foi basicamente isso, assim, foi uma necessidade, uma busca minha em fazer alguma coisa Em que se me destacasse. diferenciar. É, Exatamente, que é exatamente. hoje em dia uma grande questão até para muitos profissionais atuantes dentro da ultrassonografia. Essa questão de tem grandes grupos e você fica ali, o profissional muitas vezes fica sem conseguir É, sair, né, daquele exato. círculo e procurar alguma coisa diferente realmente. Ou então, às vezes, oferecer um atendimento diferenciado. Isso vocês fazem muito bem aí, assim, do que eu me Sim, lembro. sim, sim. Tem muitos anos que eu não vou aí, mas assim, oferecer algo de diferente, seja a prestação de serviço, o tipo Sim, de exame e tudo mais, ou até o atendimento, né? Então, sim. isso É, realmente é necessário. o que... Mas, e então me conta um pouquinho de como que está essa área hoje, né? Quais são as aplicações Tá, da aplicações. ultrassonografia dentro da dermatologia? Que eu me lembro que na época que você chegou a me falar sobre questão de lesões benignas, malignas, isso tudo já Isso, era feito há cerca de uns 10 anos atrás, né? E sim, que hoje, com certeza, evoluiu muito mais sim. essa área. É, na verdade, assim, isso você pode falar até melhor do que eu. Com o avanço tecnológico dos aparelhos de ultrassom, hoje em dia a gente tem máquinas com transdutores de frequência cada vez mais alta e que uma imagem incrível, né? Então, É. assim, aqueles aparelhos que tem aquele hockey stick, aquele probe em botinha, a imagem fica Aham. maravilhosa, por volta de 15, mais ou menos. Nem precisa ser uma frequência tão alta, mas porque os cristais são colocados de uma maneira XYZ, que você sabe explicar Sim, melhor, a imagem fica incrível. Então, assim, quanto maior a frequência, menos aquele ultrassom aprofunda, ele entra na pele. E mais minúcia, mais características sensíveis ele vai dar do tecido superficial. Então, atualmente, a gente consegue ver muito bem uma epiderme, uma derme e um subcutâneo. Então, tudo que você tem ali que possa estar crescendo naquela coisa, ou seja, o americano gosta muito do lumps and bumps, né? Carocinhos, nódulos, cistos, lesões palpáveis, que você não sabe o que é, ou que você gostaria de mais informação, de você gostaria de mais subsídio diagnóstico, você pede uma imagem. Como acontece em qualquer parte do corpo, né? Você tem uma lesão, sim, uma bolota no fígado, o que é? Vou pedir uma ressonância para saber o que é. Você tem uma bolota no braço, você pede um ultrassom. Ah, é um lipoma. Ah, é um cisto sinovial. Ah, é um panniculite. Enfim, e com isso o médico solicitante tem muito mais tranquilidade em traçar um diagnóstico terapêutico, ou uma cirurgia, ou um remédio, enfim. Você concede essa tranquilidade para o médico que tá solicitando. Então, quer dizer, hoje em dia a gente consegue fazer uma porção de diagnósticos diferentes. E é óbvio que para isso você precisa ter o estudo dermatológico na cabeça, né? Você tem que olhar para uma lesão e falar, isso é um pilomatricoma. Se você não sabe que é um pilomatricoma, você não vai conseguir fazer o diagnóstico. Mas conforme você vai vendo que o aspecto é sempre o mesmo. Ah, isso é um cisto epidérmico, que é o cisto sebáceo. O aspecto é sempre o mesmo. E por aí vai. Então você começa a dar esse tipo de informação para o médico que solicitou, seja dermatologista, clínico, cirurgião plástico e tal. E, entendi. e o grande barato é que, assim, você não é quer dizer, o médico ele não é um fazedor de exame. Então, se aquilo é solicitado, mas você, putz, mas eu acho que talvez, eu vou dar uma olhada nisso aqui também. Você está ali na frente do doente, né? Ele está ali como um todo. Então, você consegue passar uma quantidade de informação absurda, se você realmente pensa como, né, como aquele paciente como um todo. Então, isso eu acho muito legal. Você realmente traz mais informação, Sem entendeu? dúvida. Dá bastante Nossa, uma ferramenta. coisa que eu falo aqui em casa, assim, que a minha sogra teve alguns problemas de saúde, que eu já dei, assim, ataque, assim, de falar. Gente, a gente não é só um útero, a gente não é É só isso. entendeu? Uma tireoide. A pessoa vai no endócrino, o endócrino, ele precisa Isso. olhar um pouquinho a mais também. Então, tem outras coisas ali. Então, a gente não é só, É. né, Não, você... exatamente. E isso eu consigo dar uns exemplos muito bons, assim, por exemplo, semana passada mesmo, me perguntaram aqui se eu vejo muita complicação estética, muito, é meu carro-chefe, complicação por preenchimento. Vou inclusive dar um curso agora em março em São Paulo Isso. só Eu vi sobre bastante, complicações. cheguei a ver você falando um pouco disso, achei bem Isso. interessante. Super. E agora vai ficar assim.
eu acho que o negócio vai atingir sei lá, um platô altíssimo, porque cada vez mais está disseminado essa coisa de qualquer um faz, né? E é Ah, perigosíssimo. sim, com certeza. Eu acabei de receber um YouTube de uma menina que se auto-aplicando Que ácido isso, gente? hialurônico e explicando, gente, é super simples. Se você insistir, você consegue. Tipo assim, maneiro, né? Você pode fazer uma necrose de face, você pode perder o lábio, você pode ficar cega, mas fora isso, tá tudo certo. Então, teve uma paciente que veio para fazer ultrassom de face, porque ela tinha feito ácido hialurônico e estava muito edemaciada, muito inchada nos locais do ácido hialurônico. E aí ela conversando comigo e eu olhando, vendo que ela realmente estava inchada e tinha os depósitos focais, mas nada demais, assim. Um inchaço talvez por estar puxando mais água, alguma coisa assim. Só que ela conversando comigo, começou a me falar, eu ando muito mal, eu tô com taquicárdica, e agora eu tô até tremendo para pegar os objetos, não consigo dormir. Começou a me descrever uma opção de sintoma, que eu já fiz assim, ó, Karina, peguei aqui do rosto dela, já fui aqui pra tireoide. Falei, conta mais. Porque ela começou a descrever um hipertireoidismo. Gente, No que eu botei o tradutor na tireoide dela, ela tinha uma tireoidite com pico sistólico de 60, entendeu? E hiperfluxo difuso, Graves. Mas assim, Graves de livro, sabe assim? Então ela já saiu dali, você já passa a mão no telefone, liga para o médico e fala, olha, ela tem... E ela provavelmente está fazendo esse edema porque está com uma doença autoimune descompensada. E isso tem tudo a ver. Então, assim, isso, o bacana de quando você consegue oferecer um serviço como um todo, né, um exame como um todo, e ser médico ali é muito legal. Você traz muito benefício, entendeu? Assim, sim, é. faz uma diferença. É A muito pessoa legal. não é só um rostinho com um preenchedor, ela é um ser humano inteiro que tem outras questões. Eu E a tenho gente não. algumas perguntas. Pode Ah, falar. não, eu ia falar, e a gente não é fazedor de exame, né? Quer dizer, Não, com a gente, certeza. isso é bem legal, assim, bem legal. Com relação aos preenchedores, a Aline está perguntando se você acha que poderia utilizar o ultrassom para guiar esses procedimentos, porque hoje em dia é É, amplamente usado. Você já vê dermatologistas fazendo o procedimento guiado ou não? Fica uma coisa mais para a complicação mesmo. Então, tem me perguntado muito isso. Algumas dermatologistas andam comprando aparelhos, assim, eu nunca vi na minha frente fazendo. Em teoria, isso é plausível e não tem o menor problema. Você minimamente fugir das maiores artérias e tal. O grande problema, assim, em contrapartida, eu não sei se as isquemias e as embolizações acontecem apenas por introdução de ácido hialurônico intra-arterial, mas essa é uma outra história. Eu não sei se tem alguma coisa autoimune ali, tipo vasoespasmo associado, mas enfim, Entendi. seria interessante. Minimamente você Mas ainda foge não está das sendo artérias. utilizado. Mas Eu ainda acho até que não. pode estar sendo, eu não conheço, assim, nunca me Entendi. solicitaram e eu nunca vi. Mas, sim, Entendi. É algo possível. O Gustavo, que já esteve aqui com a gente, inclusive, está perguntando se é possível delimitar margens de segurança de uma neoplasia de pele utilizando ultrassom. Isso tem sido bastante estudado, Gustavo, né? Isso tem sido bastante estudado. Tem alguns trabalhos bem legais, alguns artigos de literatura, enfim, mundial, depois eu tenho até que ver de quem que compara a espessura, a profundidade de um melanoma, por exemplo, da histologia com o dado do ultrassom. E tem batido bem direitinho, assim. Então, em teoria, sim. É óbvio que uma neoplasia maligna nunca vai deixar de ser biopsiada, então, assim, ainda não é um substituto, mas auxilia bastante em recidivas, localizar lesões satélites, linfonodomegalias regionais, óbvio, doenças neoplásicas, aquelas de recidiva local, tipo dermatofibrosarcoma protuberans, que o negócio fica recidivando localmente em cima de cicatriz. Tem um paciente que eu acompanho desde 2011, que ele tem as costas todas, já tirou 1 zilhão de lesões, aí volta e meia faz PET, aí capta alguma coisa no meio daquela confusão de cicatriz, e aí ele vem, a gente olha, marca, vai pra cirurgia, entendeu? Então, assim, Entendi. nessas específicas, assim, eu acho que ajuda muito, não é pouco não, muito. Mas, assim, um melanoma, um base celular, eu acho que o diagnóstico clínico de um dermato, de um cirurgião plástico, não precisa de imagem, né? Quer dizer, eu acho que ainda não vai Entendi. ser substituído, né? Enfim. Entendi. Ah, bem interessante. E, e com relação a
Então, assim, os médicos dermatologistas hoje, eles já estão fazendo o exame, né, identificando, utilizando ultrassom, ou isso ainda, você acha que é um campo muito grande para o próprio ultrassonografista se especializar? Sem dúvida que para o ultrassonografista é uma especialidade interessantíssima, Sim. né? Mas você já vê os dermatologistas indo para essa área, porque assim, por exemplo, no meu curso eu tenho muito assim, eu tenho ortopedista, eu tenho áreas, né? Você sabe que dentro de um hospital até enfermeiros para funcionar uma veia, Não, exato. É isso que eu ia falar fazer uma agora. punção venosa e tudo mais, Exatamente. Eu né? acho E que vamos utilizar. a ultrassonografia ela tem duas grandes vertentes, né? Ela é um método incrível de imagem que pode ser utilizado como um apoio diagnóstico, como o anestesista que pega, que auxilia para pegar uma veia, um procedimento intervencionista de um radiologista para guiar uma injeção de corticóide intraarticular e tal, tal, tal. Então, assim, a ultrassonografia ela pode ser uma ferramenta incrível de apoio ali para algum procedimento e ela pode ser uma ferramenta diagnóstica, né? Então você tem duas, aí eu acho que são duas linhas bem, bem diferentes. Então o Aham. ultrassonografista que vai usar como ferramenta diagnóstica, ele tem que ter um conhecimento amplo, como eu falei, ele tem que saber ver um ácido hialurônico, que é muito simples, mas ele também tem que saber ver um adenoma pleomórfico de parótida, que ele está ali na face, e os dois são bolotas, entende? Entendo, é. O dermatologista, ele provavelmente vai utilizar especificamente para auxiliar o procedimento dele. E que não tem o menor problema. Eu acho que tá aí, a tecnologia está aí para ser utilizada. Né? A tecnologia está aí para a gente lançar a mão e para melhorar a nossa vida, para facilitar. Sim, sem Então, eu dúvida. acho que o dermato, talvez ele utilize, dentro do consultório dele, ele utilize muito mais como uma ferramenta de guia, para guiar uma hialuronidase, por exemplo, numa bolota de ácido hialurônico, para sair do trajeto de uma artéria. E para isso é incrível, né? Mas, assim, eu não sei se esse dermatologista está usando como método de diagnóstico. Não sei se ele tem interesse em fazer isso, mas nada Entendi. impede. Mas para isso, eu acho que o conhecimento da ultrassonografia tem que ser geral. Entendeu? O cara tem que ter um conhecimento de ultrassonografia como um todo. Não pode usar apenas para guiar alguma coisa. Senão você não se destaca, né? Quer dizer, senão você Não, fica com fazendo aquilo. certeza. Senão você vira um fazedor de exame. Então, eu acho assim que para esse apoio, para ser essa ferramenta, essa muleta ali no consultório dermatológico, eu acho incrível, eu acho que é a evolução natural das coisas. Sim, sim. Mas para diagnóstico, eu já acho que é uma outra vertente. Tem que sair do consultório dermatológico e Aí tem virar que ser ultrassonografista. um Fazer, né? profissional de diagnóstico por imagem, né? Um radiologista, um Sim, profissional que radiologista. Isso, dedica exatamente. sua formação a Exatamente. diagnóstico. É. O Cícero está perguntando, planos de saúde estão cobrindo esse tipo de exame? De ultrassom de pele. Cícero, olha, eu não sei te dizer, acredito que sim. Em São Paulo, eu sei que sim, aqui no Rio também. A minha clínica é particular no Rio de Janeiro, mas acredito que sim. Entra como talvez estruturas superficiais e um Doppler, alguma coisa assim. Ou até Acredito que sim. pequenas partes, Pequenas partes, pequenas partes, né? sim, acredito que sim. Ou até como reembolso também. Eu acho que em alguns Ah, casos, sim. gente, a pessoa foi lá, ou tá com uma possibilidade de uma lesão, algo maligno, ou fez um procedimento e teve uma complicação. A pessoa precisa resolver, né? A Sim, pessoa investiu um dinheiro para fazer aquele procedimento. Aí, ó, a pessoa claro. pode trabalhar talvez com um reembolso também, Sim, né? sim, sim. Não, acredito que sim. O Gustavo está perguntando sobre transdutores de qual frequência. Então, Gustavo, geralmente é 18 MHz, alguns aparelhos 16 já te dá uma qualidade boa, É. mas o máximo é 22, né? Tem alguns É, aparelhos. no dia a dia, assim, eu nunca vi mais de 22. Esses de a gente usar, né, dos mais conhecidos. Tem outros, assim, maravilhosos aí fora. Ano passado eu fui no evento do AIUM, do American Institute of Ultrasound and Medicine, que é de ultrassonografia, que esse ano tem em Nova York, que eu vou mandar lá o hands-on. Tem um aparelho da Fuji, se eu não me engano, que tem um transdutor que vai até 70. Que eu fiquei assim, querendo botar no bolso, trazer para casa, botar dentro da minha mochila. Mas ainda não, no Brasil ainda não existe. É incrível. Também não é para fazer ciência, né? Porque É. 70 você A vê Aline assim. tá falando que tem aparelho que tem 24 e 30 Tipo, também. tem, verdade. Mas eu só tinha ouvido falar antes em 22 era algo É, mais. Porque sim. assim, você também pensar num aparelho que ele vai, assim, o aparelho que faz ultrassonografia
dermatológica, ele é o mesmo aparelho que vai se tocar uma rotina de exames, porque você também tem que pensar, Sim, né, que claro. aquele aparelho ele vai ser usado durante toda a Até rotina, porque né? no seu dia a dia, eu troco de transdutor o tempo inteiro, né? Se você está diante de uma lesão que você acha que ela estava ali, mas na verdade está profunda, você já troca, bota o convexo, troca, bota o linear, volta para o mais de alta frequência e vai. Isso é super comum. Assim, por exemplo clássico. O paciente chega para você com um lipoma nas costas, uma cicatriz e um lipoma ali, em região escapular. Fala, o médico, o cirurgião abriu, não achou o lipoma, costurou e mandou eu vir aqui. Então, na verdade, não era um lipoma, era um elastofibroma, que é uma lesão clássica de região escapular, só que ela está lá profundo, ela está aderida ao osso, ela está aderida aos arcos costais. Você nem vê com linear, às vezes, dependendo do tamanho da pessoa. Sim. Então, você já tira o linear, bota o convexo para tentar ver mais profundo. Então, assim, o tempo inteiro eu estou usando 3 ou 4 transdutores no meu exame. Eu nunca uso um só. Raramente eu uso um só. Muito raramente. Lá no meu perfil tem a foto, quem fica curioso, do transdutor desse que ela falou, que é o Botinha, que é um menorzinho, ele não é tão, a abertura dele, né, não é tão grande quanto a largura dele, do que o linear convencional, que vai fazer tireoide, mama e tudo mais. Então você provavelmente tem que investir em 2 lineares, que é o Botinha, e um linear para tocar a agenda normal aí de exames que você já vai fazer normalmente. Aqui o perfil é radiologia cutânea. Aqui em São Paulo, pequenas partes cobre pelo plano, mas alguns serviços diferenciam ultrassom dermatológico e só particular. E que ela utiliza 24 e 33. A Luciana Zatar. A Luciana, ela oferece esse tipo de exame em São Paulo. E ela sabe melhor do que eu, porque ela realmente acho que está em rede, né? Nem sei. E aí ela sabe melhor falar essa parte mesmo. Principalmente São Paulo, que é maior, né? Mas às vezes já desenvolveu mais. E com relação... você viu alguma evolução em termos de... Perguntaram aqui também, eu já ia perguntar, que eu fiz um pequeno roteiro sobre cursos, formação. Lógico assim, que estudar sim, é fundamental. Mas não tem muito... Hoje em dia, assim, tá crescendo. É engraçado como eu acompanhei isso, né? No início não tinha nada, ninguém tinha ouvido falar. Hoje em dia o paciente vem e fala assim, nossa, eu não sabia que esse exame existia. Ultrassom do rosto. Eu falei, eu só faço há 10 anos. Então, assim, mas mesmo assim, muita gente não conhece. E eu acho que ano passado eu comecei a ver as escolas de ultrassom começarem a divulgar. Eu especialmente, estou, nesse momento, colocando ali no ar uma página para começar a divulgar um workshop meu, que eu tenho a intenção em fazer, vai começar aqui no Rio, óbvio, né, no Rio de Janeiro. E a ideia é aulinhas teóricas e mão na massa. Fazer uma mini turma, 6, 8 pessoas no máximo, que eu quero ficar do lado de cada um, botar pacientes que eu vou angariar de ambulatórios, né? Obviamente, Santa Casa, hospitais universitários, fazer uma escala de um sábado e botar todo mundo para fazer exame do meu lado e ensinar e mostrar como atende, como faço preset, né? Quer dizer, como é que eu gosto de pegar, como é que bota a mão. Então, assim, tô nesse momento organizando isso. Isso que eu acho importante. Depois eu vou baixar a live e colocar lá no YouTube, mas vocês sigam também para acompanhar, né? Tanto esse quanto outros workshops da doutora Fernanda. Lá no perfil dela, aqui no Instagram é @ultrassom de pele. E no site de vocês estão divulgando também? No site da Clínica Cavalieri? Eu posso deixar depois embaixo. Eu posso deixar embaixo depois o site. Se você tiver uma página específica, eu coloco no YouTube também, porque eu tô deixando as lives lá no YouTube. Aí porque assim, o YouTube fica, as pessoas muitas vezes, o Cícero tá dizendo que está guardando as inscrições. Legal. Muita gente vê assim, daqui a 6 meses, um ano, os primeiros vídeos que eu coloquei no YouTube até hoje são os que mais têm visualização. Então, muitas vezes, né, o que a gente faz hoje, daqui a 2, 3 anos, as pessoas às vezes estão visualizando ainda, né? Então, claro, eu tô começando agora, é muito difícil fazer tudo, né, gente? É muito difícil nessa vida. Eu tô com 2 filhas, a minha mais nova tem 5 meses, pense. Não fiz nada, só venho tendo filho desde 2017, eu não sei, não faço mais nada. Então, assim, imagina fazer isso, trabalhar e ainda... A minha acabou de fazer 1 ano e, assim, eu tive muita dificuldade de voltar a trabalhar. Mesmo tendo ajuda, mesmo tendo... não é fácil, porque, né, tem coisa que é só a mãe, não adianta.
É, Mesmo você tendo ajuda, se organizando, se planejando, é. a criança Difícil. demanda a sua atenção, gente. Não É adianta. difícil. Mas esse ano sai. Esse ano É meu, isso meu, aí. meu workshop sai sem sombra de dúvida. O E eu espero doutor que todo Tiago Ribeiro também está aguardando. Depois, então, fica de olho lá no fique. perfil A melhor, da melhor doutora coisa é ficar de Fernanda. olho no ultrassom de Som pele. de Eu vou divulgar pele. lá. Assim que eu conseguir botar o site no ar, que eu quero fazer um site bem fechadinho, assim, com tudo explicadinho, Isso eu aí. vou botar lá. E aí, O enfim, Cícero está falando que no Nordeste é carente de especialidade. subespecialidades ultrassonográficas. Eu imagino, não só Há no uma Nordeste, área, viu, Cícero? Cara, em todos os lugares, assim, se você sai um pouquinho das capitais, você já tem uma necessidade muito grande, assim, de coisas especiais, né, de uma especialidade muito, assim, mais mas lapidada, isso é uma oportunidade. Hoje em dia eu vejo isso tudo eu como uma acho. oportunidade da pessoa se diferenciar e não, né, de você Sim, chegar com esse conhecimento sim, numa área que é carente é algo fantástico, né? é isso. Eu acho que Acho que tudo é isso aquilo que que. você se destaca e você oferece de uma maneira com excelência, isso tem um retorno. Pode ser que demore, pode ser que não. Mas você tem que saber apresentar aquilo, você tem que Sim, saber vender aquilo e existe público, sempre existirá público. A dermatologia foi uma coisa que eu saquei lá atrás. Eu falei, gente, mas cadê o exame de imagem da pele? Porque, como radiologista, eu sei que ressonância, vamos ver. Tomografia, uma meleca. Raio-X, obviamente que não. Então, assim, eu ficava assim, bom, sim, então quer dizer que claro. a única coisa que o pobre do dermatologista tem é uma lupa e uma luz, entendeu? Para ele dar o diagnóstico, para ele olhar aquilo e falar, é um lipoma com certeza. Aí vem aquele paciente com aquela bolota e fala assim, que o senhor sabe que isso aqui é um lipoma? Sabe assim? O que eu mais, Sim, assim, no sim. início, o que eu mais tinha era assim, era o dermatologista Fernando. É só para você, entendeu? Corroborar aí o diagnóstico, e o cara tá duvidando de mim e tal. Porque hoje em dia com a tecnologia, assim, como assim o doutor não pede um exame de imagem? Não, com Sabe? certeza. Então é uma coisa que não Com faz sentido. certeza. Hoje tudo pede-se um exame de imagem. Como é que o dermatologista bate o pé que isso aqui que eu tenho é um cisto? Como é que Sim. ele E sabe? eu Entendeu? acredito que isso passa também por uma curva de mudança de cultura do próprio dermatologista de também colocar essa solicitação essa solicitação dentro do padrão dele, do protocolo dele, Sim, de alguns casos. Eu acho que isso também é uma mudança exato. de Paradigma. cultura, de Paradigma. paradigma. Tem muitos, por exemplo, que até hoje não sabem. Tem muito dermatologista que me liga e fala assim, nossa, Fernanda, que legal, não sabia que você oferecia isso. E tem uns que me pedem assim, há 8 anos. Sabe assim? Que já tá Que já sabem, já tá no negócio ali direto da rotina. Igual quando você vai na sua ginecologista, ela fala assim, ultrassom de mama, mamografia e transvaginal, já é rotina. já é aquela coisa límbica, sabe? Que não nem passa É, pelo córtex frontal, já é direto. é, Para muito exatamente. dermatologista, já é direto. Viu uma bolota? Ultrassom. E eu lá vou botar o bisturi, vai que sangra, vai que aquilo é uma lesão vascular, vai que aquilo é como, por exemplo, olha que caso interessante, um menino jovem, diabetes tipo 1, caiu e fez uma lesão feia na testa e tal, meio temporal. E aí foi cicatrizando, ficou só uma bolinha, como se fosse um seroma, uma coisinha residual. O dermatologista me ligou e falou, Fernando, eu quero abordar, porque ele está incomodado com esse seroma, com essa coisinha residual, eu queria só que você desse uma olhada, porque eu vou drenar aquilo ali. Eu falei, tá bom. Ele chegou, botei o transdutor, era um pseudoneurisma da artéria temporal superficial. Um pseudoneurisma pós-traumático. Ou seja, aquela bolota que ela ia drenar era a artéria do menino. Então, assim, olha o quanto que você oferece de ajuda para De nesse caso, por segurança, exemplo. Entendeu? né? De Então, depois segurança. dessa, essa foi uma que nunca mais botou um bisturi numa bolota em paciente nenhum, entendeu? Exatamente. E aí você vai angariando. É um trabalho de formiguinha. Mas se você oferece um serviço de excelência, você dá o apoio, você liga para o médico, você ajuda. Cara, você tá ali sendo médica também, né? Você tá batendo no peito e chamando a Com autoridade. certeza. Então, a Ana Limade, deve ser Ana, falou, É. Mave, era um pseudoneurisma pós-traumático, o menino tinha batido a cabeça, tinha tido uma cetoacidose, era diabético. E aí fez uma lesão que aí melhorou e ficou só uma bolotinha residual. Não era Mave, não, foi pós-traumático. E, enfim, É. mas eu acho assim, eu acho uma área interessantíssima para quem quiser sabe, se subespecializar, se diferenciar. Eu acho muito legal. Estão me perguntando qual a página do YouTube. É youtube.com.br/Karina Kroll, tudo junto.
Aí você pode ir lá, ela tem lives antigas, tem. Eu vou deixar essa live lá também salvo, vou baixar amanhã e deixo salva lá. O Gustavo está perguntando também, além das neoplasias, seria possível utilizar ultrassom em feridas, queimaduras e necroses? Sim, assim, bom, vamos lá, feridas. Sim, se você quer saber a extensão da ferida, saber se tem coleção associada, saber se só atingiu a derme, o hipoderme ou chegou até a face muscular, sim. Queimaduras, eu acredito que seria só para ver profundidade. Não vejo muita utilidade. Se você pesar, né, na balança, talvez não muito. E necrose depende. Necrose você está entrando numa seara aí complicada. Por exemplo, necrose pós-ácido hialurônico, eu vi 2 só semana passada. Eu já vi mais de 20 de necrose facial pós-ácido hialurônico. Aí sim, eu acho que vale muito a pena, porque não só você usa a ultrassonografia para ver se já tem fluxo, né, na artéria cometida naquele território vascular, como você faz hialuronidase guiada intraarterial, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo. No tratamento, né? Está para ser publicado em breve, assim que eu tiver tempo para poder descrever, que falta bem pouco. Mas assim, por que não? Entendeu? Porque já que você está ali com ultrassom, você consegue guiar qualquer coisa. Você consegue fazer eu faço punção de nódulo de 5 milímetros na tireoide. Atingir uma angular, atingir uma facial, amor, moleza. Bota a seringa de hialuronidase ali e vambora, desobstrui tudo. Então, sim, necrose, a necrose dá, é muito legal. É um diferencial, assim, absurdo, eu diria. É bem legal. Muito interessante, muito interessante. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Mave, eu não sei o que é Mave. Não, isso eu já respondi ela. Já Quando eu falei que respondeu. ela Ah, era tá pequena. ótimo. Ah, tá. Tá ótimo. Eu acho que é só isso tudo. Então é isso, assim, eu achei assim Legal. muito interessante quando eu via você postando essa parte toda dos preenchedores e tudo mais, né, dos erros de preenchimento, das complicações. E achei super interessante. E esse ano eu tô com essa ideia de trazer pessoas diferentes que para contribuir mesmo com a página, sabe? Eu acho que tem muita gente fazendo coisas bem interessantes. Então, estão dentro do meu círculo aí, convidando pessoas que eu acho que podem bater um papo aqui e trocar um pouco, conhecer um pouco mais de áreas diferentes. E, enfim, eu quero te agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, quero parabenizar pela iniciativa, que eu acho assim, a ultrassonografia é excelente, é um método diagnóstico que eu acho que é subestimado. Em muitos países, no Brasil, absurdamente, e não sei em que momento a ultrassonografia deixou de ser um método de excelência e passou a ser muito mal remunerada e muito mal utilizada. E eu acho que grande parte do problema foi que nós médicos, quer dizer, nós ultrassonografistas, nós médicos, deixamos isso acontecer. E eu acho que agora com essa coisa da inteligência artificial, que qualquer máquina consegue dar um laudo de tomografia e ressonância, o ultrassom voltou a ter um papel muito importante, porque ele é operador dependente, ele daqui a pouco vai ser muito difícil você achar alguém que faça uma ultrassonografia de excelência, como hoje em dia, desculpa, mas tomografia e ressonância você já tem, porque você manda para qualquer pessoa do mundo e a pessoa dá o laudo, né? Então, eu acho que quem tem esse interesse em se diferenciar, em fazer uma coisa muito bem feita na ultrassonografia, vai se destacar no futuro. Eu acho isso. Já venho achando há um tempo. Mas, então, assim, eu acho muito legal você divulgar o método, né? De várias maneiras. Uma coisa que eu falo nos meus cursos é o seguinte, assim, que muita gente acha que vai ser um milagre. Fala assim, olha só, a pessoa precisa... Eu ensino sobre... os recursos, sobre a máquina, sobre como você vai fazer o bom uso do aparelho, porque a gente sabe que é um aparelho super sofisticado, você praticamente não tem que ajustar muita coisa, mas não é a realidade do Brasil inteiro. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que nunca soube o que é um application. Então, assim, o que é acessível para muitos médicos, muitos médicos, para alguns é fora da realidade. Então, o que a pessoa teria que pagar para ter uma aplicação presencial é caríssimo. Ou ela comprou um seminovo, ou trabalha em vários hospitais com aparelhos muito mais simples, ou trabalha com emergência, que são situações difíceis. Então, eu falo muito isso, que assim, a pessoa conhecer a máquina é um passo, a pessoa fazer uma boa varredura é outro passo. A Solange Carné, a doutora Solange Carné, que é veterinária, médica veterinária, esteve aqui com a gente há 3 semanas atrás. Ela mesmo falou, realmente, a varredura é um ponto crítico, o conhecimento da anatomia é um ponto crítico, o conhecimento da máquina, né, principalmente para quem está aí nos aparelhos dos mortais, né? Não tem acesso a uma máquina
Que é o dia a dia. é super sofisticada, né? Então é o dia a dia, a pessoa pegar ali e às vezes está no hospital, numa situação muito difícil. Então isso é uma vertente, que é a vertente que eu trabalho, mas eu falo isso muito dentro dos meus cursos, que a parte clínica é fundamental, eu chamo muita atenção para isso, que é importante você, muitas vezes, voltar para a parte, o profissional voltar para a parte dos estudos, da varredura É e isso. compondo esse ciclo, aprender cada vez mais sobre máquina, sobre É. a varredura, sobre os conhecimentos que ele vai ter ali como médico, né? E puxar do aparelho tudo que o aparelho pode dar. O aparelho fornece muita coisa, né? É. É aquela mão esquerda que não para. Eu falo A que gente tem aparelhos hoje simples, super sim, simples, que tem elastografia. Aparelhos simples, eu não estou falando aparelhos às super vezes você caros. bota uma harmônica, tira uma harmônica e você já mudou aquela imagem. Você já. Ih, não Exatamente, tinha visto isso. Quer exatamente. Você dizer, ajustou você assim, muda o foco, você. Então, ajustou a assim, posição só do foco e você já tem acabou. ali uma imagem que te dá Deu muito mais um já. informação, Exatamente, exatamente. Então, né? assim, isso que eu acho que, assim, para começar a fazer uma ultrassom, tem que ter essa noção básica. Eu falo que a mão esquerda, ela trabalha mais que a mão direita. Minha mão esquerda não para de forma nenhuma, que tá ali mexendo no aparelho o tempo inteiro. Tá Sim, botando sim. ganho, tá botando profundidade, tá botando harmônica, tá tirando, tá botando, nananã, e bota o duplo, tira o duplo. Porque o aparelho te oferece muita coisa, oferece vascularização, oferece informação sobre a natureza da lesão, oferece. E assim, a gente tem que saber tirar isso. E isso te dá cada vez, faz o seu laudo ficar cada vez mais completo, minucioso, informativo, né? É um aparelho que está oferecendo isso. Então, eu Sim, acho muito legal, assim, eu acho que o que você está fazendo é botar para cima de novo um método de imagem, que eu acho que daqui a pouco vai estar lá em cima de Não, novo, tá? com certeza, assim, eu acho que eu admiro muito, assim, essa área, tenho muita empatia, porque sim, desde que eu comecei a trabalhar, eu tô em contato com ultrassonografistas, certo? Estão perguntando se você fará um curso de ultrassom para dermatologia. Então, a doutora Fernanda vai fazer um workshop, né? Isso. Pode falar mais do workshop? Pode, Segue, Luciana, segue o arroba ultrassom de só- pele, que em breve vou botar lá informação. A minha ideia é que o workshop, na verdade, ele vai ter vários módulos. Então, vai ter um módulo básico para fazer diagnóstico geral, vai ter um módulo específico para dermatologia cosmética, que de repente pode interessar ao dermatologista, vai ser uma coisa mais guiada. Eu vou tentar segmentar para que atenda a todo mundo, assim, enfim. Agora, é importante dizer que eu não vou conseguir dar o básico de aparelho de ultrassom. Assim, infelizmente, vai ter que ter um mínimo de noção. Não vou conseguir dar uma formação inteira né, um curso extensivo de 2, 3 anos em 1, 2 dias. Isso é impossível. Então, infelizmente, assim, não tem o menor problema frequentar, mas eu vou partir do princípio que você já sabe que é hipoecóico, amecóico, isoecóico, senão não tem como, né? Senão são 2 anos de aula, assim, não dá para dar em 2, 3 dias, entendeu? Mas, enfim, vamos ver como é que isso vai ser ajustado. Eu estou ainda pensando como é que eu vou organizar a aula teórica e a aula prática, assim, né? Para pelo legal. menos ter uma noção, começar a poder fazer, a capacitar, enfim, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas Tá ótimo. obrigada, Karina. De nada, foi um prazer. E é isso. Muito obrigada, boa noite. Agora vamos cuidar das crianças que estão demandando as mães, não é Eu já mesmo? saí de casa, não dá nem para fazer em casa. É. Beijo. Obrigada, Obrigada, viu? obrigada pela Beijo. presença. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau.